Que o Senhor venha, Senhor, colocar ânimo, que o Senhor venha colocar renovo na vida dela e na vida do esposo dela, Pai. Oh Deus, vem tratando, venha nos anjos, Pai, vem fortalecendo a tua filha nessa noite, Jesus. Oh Deus querido, Espírito Santo de Deus, creio que o Senhor está aqui, que o Senhor vai falar nesta noite com cada um de nós. Nós não vamos sair daqui do jeito que entramos, vamos sair cheios da tua palavra, cheios do teu Espírito Santo, Senhor. E desde já nós te agradecemos, sabendo que vamos ouvir a tua palavra no teu santo nome, que assim seja. Amém. E a palma para você. Glória a Deus, cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Como foi falado, né, a palavra do Senhor nessa noite, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele já se faz presente, aleluia. E tudo é para a honra e para a glória do nome do nosso Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai dizendo para mim e para você, igreja, que nós podemos todas as coisas, aleluia, naquele que nos fortalece, amém? Aleluia. Irmãos, abre as nossas Bíblias em Lucas, no seu capítulo 18, aleluia. Eu creio que nessa noite o Senhor, Ele quer falar conosco através desta palavra, aleluia. Lucas, no seu capítulo 18, desde já eu quero agradecer a Deus, aleluia, por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Agradecer ao pastor Sérgio, a pastora Cida, por ter me confiado também, aleluia, esta palavra nessa noite. Agradecer também pela vida do meu esposo, o pastor João Paulo, porque está aqui comigo também, para a glória de Deus, amém? Lucas capítulo 18 vai falar sobre a parábola do juiz iníquo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, igreja. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não para Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aleluia. Somente até aqui, igreja, em nome de Jesus. Vamos orar mais um pouquinho em nome de Jesus. Aleluia, soberano Deus e poderoso Pai. Senhor, nessa noite a tua palavra, Senhor, ela foi linda, Senhor. Pai, nós temos a plena certeza, Senhor, que a revelação ela vem do Senhor, Pai. Senhor, eu não conheço, Pai, a causa dos teus filhos. Eu não sei, meu Deus, o que eles precisam, Senhor. Eu não sei, Pai, qual causa, Pai, eles precisam, Senhor, que nesta noite, Pai, venha a ser resolvido, Pai. Mas o Senhor é aquele, Pai, que conhece, Pai, todas as coisas, Pai. E a tua palavra, Senhor, ela diz mais ainda, Senhor, que todas as coisas, elas cooperam, Senhor, aleluia, para o bem daqueles que amam o Senhor. Pai, nessa noite fala da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus, amém. Irmãos, uma palavra muito conhecida, aleluia. Eu estava falando com o Senhor, falei: Senhor, me dá uma
Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos ver, aleluia, Jesus falando uma parábola. Louvado seja o nome santo do Senhor. Falando do dever de nós orar ao Senhor, aleluia. Orar sempre e nunca esmorecer, aleluia. Igreja, a palavra do Senhor, aleluia, no começo do Senhor está falando assim, olha, do dever de nós que servimos ao Senhor, buscar a sua presença, buscar Ele em oração, aleluia, porque a palavra do Senhor, ela vai dizendo para nós essa noite, que aquele que bate, a porta ela se abre, aleluia, aquele que pede, ele recebe. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver aqui pela palavra do Senhor, Jesus falando sobre o dever, aleluia, de nós orar, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Porque o Jesus ele já vem dizendo, aleluia, para que nós, aleluia, oramos a Ele e não esmorecemos, aleluia, porque é através da oração que eu e você recebemos resposta, aleluia, é através da oração, aleluia, que nós temos ainda mais comunhão com Deus, aleluia, é através da oração, aleluia, que nós nos aproximamos mais do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizendo ainda mais, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós, aleluia. E nessa noite o Senhor, Ele quer isso de mim e de você, aleluia. Independente da causa que nós estamos passando, independente da luta, independente da tribulação, independente, aleluia, daquilo que você vem passando, aleluia. Deus nessa noite Ele tem vitória, aleluia, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vamos vendo aqui, igreja, aleluia, que havia ali naquela cidade, a palavra do Senhor vai nos dizendo, um juiz que ele não temia a Deus, e ele não respeitava homem algum, aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizendo, aleluia, que naquela mesma cidade havia uma mulher, aleluia, havia uma viúva, louvado seja o nome santo do Senhor, no qual esta mulher ela tinha uma causa, aleluia, no qual esta mulher, aleluia, eu creio que todos os dias ela estava lá, aleluia, lá na casa, lá onde esse juiz ficava, e ele pedia, e ela pedia para que ele julgasse a causa dela, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizendo ainda mais, aleluia, que aquela mulher, aleluia, ela importunava aquele juiz, aleluia. Ela ia lá e pedia, bendito seja o nome santo do Senhor, que esta causa ela fosse julgada, aleluia. E ela falava para aquele juiz, olha, julga essa causa, aleluia, contra o meu adversário, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizendo, ele por algum tempo não a quis atender, aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite, aleluia, por uma causa que é impossível para você, aleluia. Mas o Senhor, Ele está falando pela sua palavra, aleluia, que aquilo que é impossível para você é possível para Ele, aleluia, que Ele é especialista
Mas muitas das vezes, igreja, aleluia, somos eu e você na oração, aleluia. Às vezes estamos anos pedindo para Deus, para que Ele venha julgar uma causa, aleluia. E o Senhor, Ele me traz, aleluia, muito claro na palavra, aleluia, que se encontra lá em Eclesiastes, no seu capítulo 3, aleluia, aonde a palavra do Senhor vai dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas, aleluia. E talvez, aleluia, você entrou aqui nessa noite, bendito seja o nome do Senhor, falando para o Senhor, meu Deus, mas quanto tempo mais ainda, aleluia, quanto tempo ainda essa causa, aleluia, vai demorar para ser julgada, aleluia. Nós não sabemos quanto tempo essa mulher ficou importunando aquele juiz, aleluia, mas talvez você está 10 a 20 anos, a 15 anos, aleluia, ou na oração, buscando, aleluia, para que a sua causa ela seja julgada, aleluia. E talvez você tenha buscado, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Talvez você tenha buscado em muitos lugares, aleluia, e nada tenha acontecido, aleluia. Mas nessa noite o Senhor, aleluia, pelo poder da sua palavra, aleluia, Ele vem falar para mim e para você, aleluia, que é o tempo, aleluia, de Ele julgar causas, aleluia. É tempo de decreto, aleluia, descer do céu sobre a tua vida, aleluia, sobre a tua casa e sobre esta causa, aleluia, que você está pedindo para Ele. Talvez você está aí, olha, falando para Deus, Deus, olha, quanto tempo, Jesus? Quanto tempo mais eu tenho que esperar? Quanto tempo mais eu tenho que esperar? Aleluia. E o Senhor, Ele está falando nessa noite, aleluia. Se você crer, você verá a minha glória, aleluia. Se você crer, aleluia, você vai ver o que eu vou fazer, aleluia, por esses dias sobre a tua causa, aleluia. Se você crer, aleluia, eu sou Deus que entro lá naquele fórum, aleluia, pego o papel que está embaixo e coloco ele por cima, aleluia, para te dar vitória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aí a palavra do Senhor vai dizendo, aleluia, que aquele juiz mais do que depressa, aleluia, ele julgou, aleluia, a causa favorável àquela viúva, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então disse o Senhor, considerai o que diz esse juiz iníquo, não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, aleluia. O Senhor é o Deus que Ele faz justiça, aleluia. E é tempo de justiça de Deus, aleluia, sobre a tua causa, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque na hora que eu entrei por aquela porta, aleluia, e eu me sentei naquela cadeira ali, aleluia, e estava o Senhor e a tua esposa adorando ao Senhor aqui, aleluia, o Senhor mandava falar
aos meus escolhidos? Eu não farei justiça aos meus escolhidos? O Senhor é o Deus que faz justiça. O Senhor é Deus que faz justiça, aleluia. Aqui no 7 ele vai falar assim, ó, aleluia, não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, aleluia. Embora pareça tardio, demorado para defender, aleluia, o Senhor ele sabe o tempo de honra, aleluia. O Senhor ele sabe o tempo que ele vai honrar, aleluia. O Senhor ele sabe o tempo que ele vai fazer, aleluia. O Senhor ele sabe o tempo, aleluia, que ele vai pegar, aleluia, aquele que está esquecido, aleluia, e falar, olha filho, eu estou aqui, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver, aleluia, pela palavra, aleluia, aonde fala ali de Mefibosete, aleluia, um menino, um homem ali esquecido, na terra de Lodebar, aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizendo que o rei, aleluia, mandou chamar, aleluia, e tirou ele, aleluia, do lugar de esquecimento, aonde ele não tinha esperança, aonde ele não tinha, aleluia, para ele não tinha mais jeito, aleluia. Mas quando o Senhor, pastora Carmelita, ele quer honrar, aleluia, independente aonde eu e você esteja, o Senhor ele honra, aleluia. Independente, aleluia, daquilo que eu e você, aleluia, estamos na presença de Deus, aleluia. Chega uma hora, aleluia, que o Senhor faz lembrar de nós, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E na vida de Mefibosete não foi diferente, aleluia. O Senhor ele trouxe honra, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor ele trouxe honra, tirou ele lá do lugar de esquecimento, na terra de Lodebar, aleluia, aonde ninguém dava nada por ele, aleluia, e colocou ele no meio dos grandes, aleluia. Deus ele fez justiça, aleluia. Ele fez justiça, aleluia, ao seu escolhido, aleluia. E é isso que o Senhor ele tem, aleluia, para a sua vida nessa noite, justiça, aleluia. Deus ele tem justiça sobre essa igreja, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele fará justiça a favor dos seus escolhidos, aleluia, que clama a ele de dia e de noite. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo que pareça impossível, aleluia, mesmo que aos nossos olhos, aleluia, não tem mais jeito, aleluia, o Senhor ele vem falando para mim e para você, aleluia, que para ele tem jeito sim, aleluia, que ele entra, aleluia, aonde o homem não pode entrar, aleluia, ele vai aonde o homem não pode ir, aleluia, para dar vitória para os seus escolhidos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Digo-vos que depressa levará justiça, contudo quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que a palavra do Senhor ela fala sobre a fé? A palavra do Senhor ela fala que sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia. Que é necessário que eu e você tenhamos fé, aleluia. Que a palavra do Senhor ela fala ainda mais sobre a fé. Que se eu e você nós tivermos fé de um tamanho de um grão de mostarda, aleluia, nós vamos dizer, aleluia, para aquele monte ir para o outro lado e ele irá, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. A fé, a palavra do Senhor está vai dizendo mais ainda sobre a fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas é a favor daquilo que a gente espera. O que o Senhor está falando sobre essa palavra? Olha, eu estou trabalhando, você está tendo fé dentro de você, eu estou trabalhando. Você pode não ver, mas eu estou trabalhando a teu favor, aleluia. Você pode não ver, aleluia, mas eu estou fazendo algo sobrenatural acontecer. Você pode não ver, aleluia, mas
Que você venha abrir teu coração nessa noite, aleluia, para a honra e a glória do nome do Senhor. Então que nessa noite você descansa o teu coração, porque o Senhor está aqui para dar vitória. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Foi até aqui que o Senhor me deu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos nessa noite tomam posse dessa palavra, aleluia? Porque eu já tomei posse, aleluia, desta palavra, aleluia. E tenho certeza, igreja, aleluia, que o Senhor já